Era uma tarde abafada no sertão da Bahia, daquelas em que o sol escaldante fazia o ar tremeluzir sobre a terra rachada. Eu, Dona Maria, hoje uma anciã de cabelos brancos como a espuma do riacho, me sento aqui na varanda da minha humilde casa de taipa, com minhas mãos calejadas pela vida, segurando um rosário gasto. E me permito lembrar dos tempos que deixaram marcas tão profundas quanto os sulcos que a enxada abre na terra seca. Eu era a caçula de 11 filhos, nascida num lugarejo perdido entre serras, onde o vento assobiava histórias tristes pelos vãs das casas de barro. Minha mãe, mulher de fé e coração bondoso, partiu desse mundo no mesmo dia em que me trouxe a ele, deixando-me aos cuidados de um pai ausente e 10 irmãos que transformaram minha infância num pesadelo sem fim. Meu pai, seu José, era homem rude como a Jurema brava. Passava os dias longe no roçado e as noites na venda, afogando suas mágoas na cachaça barata. Quando voltava, trazia consigo apenas o cheiro de álcool e um olhar vazio que nunca se fixava em mim. Assim, cresci sob o domínio daqueles que deveriam me proteger, meus 10 irmãos mais velhos, homens já feitos, quando eu ainda era uma frágil criança de olhos assustados. O mais velho João era o pior deles. Alto como um pau de arco e forte como um touro, tinha olhos que brilhavam com maldade quando me via. Foi ele quem começou tudo, quem ensinou aos outros como transformar minha vida no inferno. Lembro como se fosse hoje da primeira vez. Eu tinha apenas 6 anos, estava brincando com minhas bonecas de sabubo perto do fogão a lenha, quando ele me pegou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas em forma de dedos. "Vamos brincar de outra coisa, menina", ele disse com aquele sorriso que me fazia tremer. E assim começou o martírio que duraria mais de 10 anos. Eles vinham sempre ao entardecer, quando as sombras se alongavam pelo terreiro e meu pai ainda não havia voltado do trabalho. Às vezes eram 2 ou 3, outras vezes todos os 10 juntos, formando um círculo de terror ao meu redor. Suas mãos calejadas pelo trabalho na roça se transformavam em instrumentos de tortura, beliscando, apertando, batendo. Os piores eram os dias em que João trazia a garrafa de cachaça. O auge parecia despertar nele uma crueldade ainda maior. Lembro de uma vez em que me amarrou com cordas de sisal no tronco da gameleira atrás de casa e ficou jogando pedras em mim, rindo quando eu gritava. Outra vez, no inverno, me jogou no açude e ficou impedindo que eu saísse, até que perdi as forças e afundei, só sendo salva por milagre quando um vizinho passou por perto. Mas o que mais me marcou foram as noites. Oh, as noites terríveis! Quando a lua cheia iluminava o terreiro e eles, embriagados e cheios de ódio, inventavam novos modos de me fazer sofrer. João gostava de usar o chicote de couro que nosso pai guardava para o gado. As marcas no meu corpo nunca tiveram tempo de cicatrizar direito antes que novas surgissem. Eu gritava até ficar rouca, até que minha voz sumia e só saía um gemido fraco. Gritava para um sertão que nunca respondia, para um céu que parecia surdo aos meus apelos. Às vezes desmaiava de dor e, quando acordava, estava jogada num canto como um trapo velho, com o corpo ardendo e a alma mais machucada ainda. O meu único refúgio era a Dona Joana, uma rezadeira que morava a 2 léguas dali. Quando conseguia fugir, corria para a casa dela e ela, com suas mãos suaves, passava um unguento de babove em minhas feridas enquanto murmurava orações. Minha filha, um dia essa dor vai passar, mas eu já não acreditava mais nela. Os anos foram passando e eu cresci, mas o sofrimento não diminuiu. Pelo contrário, quando comecei a me tornar mulher, a crueldade deles tomou novas formas. João começou a me olhar de um jeito que me dava arrepios, e eu sabia que algo ainda pior estava por vir. Foi então que, num dia comum como qualquer outro, quando eu pensava que não aguentaria mais, aconteceu um milagre. Eu estava no quintal lavando roupa no tanque de cimento quando senti aquela presença terrível atrás de mim. Era João, com aquele olhar que eu conhecia tão bem. "Hoje você vai aprender o que é ser mulher de verdade", ele disse avançando para mim.
foi quando algo dentro de mim estalou. Uma força que não sabia que tinha brotado do fundo da minha alma. "Não!" Gritei com uma voz que nem parecia minha, tão forte que fez os passarinhos voarem assustados das árvores próximas. João riu, achando que era brincadeira, mas então aconteceu. Um vento frio surgiu do nada, levantando uma poeira que formou quase um redemoinho ao nosso redor. O céu, que estava limpo, escureceu em segundos. Houve um trovão tão forte que pareceu rachar o mundo ao meio. E João caiu no chão, gritando como se estivesse sendo queimado vivo. Eles estão vindo por mim!" Ele berrava, se contorcendo na terra como um louco. Os outros irmãos que estavam por perto correram para ajudar, mas todos começaram a gritar também, dizendo que viam coisas terríveis. Eu só ficava ali, parada, sentindo uma paz imensa quando o vento me envolvia como um abraço. Naquela mesma noite, chegou um homem na nossa porta. Era um missionário, desses que andam pelo sertão pregando a palavra de Deus. Ele olhou para mim com olhos que pareciam ver tudo e disse: "Filha, o Senhor ouviu o teu clamor. A partir de hoje, tua vida será diferente." E foi. João enlouqueceu de verdade naquela noite. Passou o resto dos dias vagando pelo sertão, falando sozinho, até que um dia foi encontrado morto no fundo de um barranco. Os outros irmãos, um a um, tiveram destinos igualmente tristes. Uns perderam tudo o que tinham, outros adoeceram de formas estranhas, alguns simplesmente desapareceram na imensidão do sertão. Eu encontrei o amor com um homem bom, Francisco, que me tratou como rainha durante os 45 anos que vivimos juntos. Tivemos 8 filhos, que por sua vez me deram netos e bisnetos, que hoje enchem minha vida de alegria. Quando olho para trás, vejo que o sertão me ensinou a lição mais importante, que depois da tempestade sempre vem a bonança, e que Deus nunca nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. E assim, meus queridos, termino minha história, não com tristeza, mas com gratidão, porque mesmo das experiências mais dolorosas podem nascer as lições mais valiosas. Mas o sertão guarda muitas outras histórias nessa velha cabeça. Quem sabe um dia eu conte o que aconteceu quando o cangaceiro Zé Cabra veio à nossa região. Mas isso fica para outra tarde, quando o sol estiver mais brando e o café mais quente.